Boa noite. Vocês perceberam que eu pago o Caio para falar bem de mim, né? Que satisfação estar de volta aqui. Eu falo para os meus amigos, eu falo para minha família que um dos sonhos que eu tenho é ir embora de São Paulo e vir embora para um lugar que a gente possa viver de verdade, um pouquinho pelo menos nessa terra de pecado, que é aqui, né? E eu quero muito frequentar aqui com vocês ainda, se Deus assim prover. Amém? Obrigado, Caio. Acho que o pastor Wagner está por aí também, com o Tiago, Felipe. Quero agradecer a todos vocês, a Pri. Vocês têm nos recebido com muito carinho aqui. Eu estive em Florianópolis, final de semana passado, dando aulas de teologia. E na volta tive que passar um pouquinho aqui. E eu já havia avisado os amigos, dizendo, olha, eu vou lá adorar com vocês. E aí eles, corajosos, me cederam a oportunidade da palavra. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? A música que nós acabamos de cantar, girei, não é? Jeová, girei, é a expressão completa, né? O que significa Jeová, girei? O Senhor proverá. Essa é a expressão em hebraico, Jeová, girei. Essa expressão vem de duas palavras em hebraico, não é? Yahweh e Rie. Jeová, girei no português. Onde é que se cunhou esta palavra? Só por curiosidade, estava pensando ali enquanto cantávamos. Em Gênesis 22, quando Abraão foi sacrificar Isaque no Monte Moriá e o cordeiro aparece no lugar de Isaque, simbolizando a história da redenção, Abraão coloca o nome daquele monte que se chamava Monte Moriá, ele coloca o nome do monte de o Monte do Senhor proverá. Proverá ou prover-se-á em hebraico é Irie. Daí vem a expressão Jeová girei, Yahweh Irie, o Senhor proverá. O Senhor proverá na nossa vida, amém? Mas Irie vem de uma raiz hebraica Ieru, mais antiga. E do lado do Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaque, tinha uma cidadezinha onde Melquisedeque era rei, chamada de Salém, Shalom, que significa paz. Salém vem de Shalom. Então tinha a cidadezinha chamada Salém e um monte que Abraão colocou o nome de Irie ou Ieru. E sem saber, Abraão fez uma profecia e passou a se chamar, pela proximidade do monte, com a proximidade da cidade de Salém, Ieru Salém, Ieru Salém, Jerusalém. E aí formou o nome da cidade, Jerusalém, que significa a cidade onde o Senhor proverá a paz. Foi ali, há pouco mais de 2000 anos, que o Filho de Deus se tornou homem, para os homens se tornarem filhos de Deus. Foi ali, há pouco mais de 2000 anos, que Ele depositou a vida na cruz do Calvário, para você poder viver. Amém? Antes de abrir a palavra, eu quero orar com você, sabendo que Jeová girei, Yahweh e Rie, o Senhor proverá. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de podermos lhe adorar nesta noite, por nos reunirmos neste local que foi consagrado para daqui sair a tua palavra e os louvores ao Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Se alguém está pensando em desistir talvez da vida espiritual, desistir por causa dos problemas, das atrocidades deste mundo, se alguém veio aqui precisando, quem sabe, de cura, precisando de paz, precisando de milagres, se há alguém aqui pensando em tirar a vida, quem sabe, que a tua palavra fale ao coração dessas pessoas, que a tua palavra fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz neste mundo tão barulhento. Queremos ouvir a tua voz. Fala-nos por tua palavra, por Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida para vocês, introdutória ainda. Você já se perguntou por que a Bíblia foi escrita? São 66 livros, Bíblia em grego, biblos, é biblioteca. Ela é uma biblioteca de 66 livros. Mas em algum momento você já se perguntou, escuta, por que a Bíblia foi escrita, né? O primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Tá? Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O primeiro autor que escreveu provavelmente o livro de Jó também, segundo os especialistas, Moisés, que também escreveu todo o Pentateuco, não é? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia.
e mais uns pedacinhos de Salmo, Moisés, ele escreveu cerca de 1500, 1600 anos antes de Cristo. O primeiro livro da Bíblia foi escrito. O último livro da Bíblia foi o Evangelho de João, escrito no ano 100 da nossa era, mas já muito distante de nós. Por que a Bíblia foi escrita? Há muitas respostas para esta pergunta. A Bíblia foi escrita, uma das respostas, porque a nossa mente, a mente humana, iria se esquecer. Eu não sei quem aqui é esquecido. Eu perco chave direto do carro, de casa. Celular, cheguei a deixar 3 dias na geladeira, não pegava sinal. Depois fui descobrir, estava dentro da geladeira. A pior que eu já fiz, logo lá no início da pandemia, quando as coisas estavam abertas, ainda ali em São Paulo, fui treinar de manhã num shopping ali perto de casa que eu treino. E na hora de pagar o ticket, quem perde ticket aqui de estacionamento? Cadê o ticket? Cadê o ticket? Falei para a moça, deixei no carro, eu já volto. E aí fui até o carro, cadê o carro? Perdi o carro. Aí procuro o carro, tem só 2 estacionamentos, não é um shopping muito grande lá. Procurei no estacionamento aberto, procurei no estacionamento fechado. Aí eu chamei a segurança do shopping, falei, escuta, roubaram meu carro, sou estudante de direito, né? Responsabilidade objetiva. Olha, advogado já é chato. Tem advogado aqui? Oh, meu pai, tomara que me processe. Estudante de direito é pior ainda. E aí disse, responsabilidade objetiva, o Código Civil rege isso, vocês têm que me dar outro carro, eu quero tabela. O rapaz disse, calma, nós vamos achar seu carro, né? Parou a segurança do shopping. Olhou numa entrada, nada, na outra entrada, nada. Ele falou, o senhor tem certeza que o senhor veio com o carro? Eu falei, lógico. Que horário que o senhor chegou? Mais ou menos tal horário, 10 horas, por exemplo. Ele procurou lá de 20 para as 10 e foi vindo em todos os vídeos de entrada. De repente, na entrada principal, estou eu descendo do Uber. Eu tinha parado a segurança do shopping. Quando eu olhei aquilo, eu disse, não, eu não fiz isso. Falei, rapaz, eu esqueci que meu carro está batido e está na oficina. Me desculpa, olha, e fui saindo, né? A mente humana é esquecida. Se Deus não ordenasse para Moisés e para os profetas, escreva, nós iríamos esquecer. A mente humana é esquecida. Quem são os esquecidos aí? Só para eu ver de novo aí. Vocês sabem que os gênios são esquecidos, né? Não, é só para acalmar nosso coração mesmo. Dizem que Einstein era esquecido. Einstein um dia estava andando de trem e o rapaz disse assim, senhor, o bilhete, por favor. E Einstein, cadê o bilhete? Cadê o bilhete? Cadê o bilhete? Ele disse, não precisa, a gente sabe que o senhor é Einstein. A gente confia no senhor. E Einstein, cadê o bilhete? Cadê o bilhete? O rapaz disse, o senhor não entendeu? A gente confia no senhor. Einstein disse, amigo, jovenzinho, a questão aqui não é confiança, a questão é que eu nem lembro onde eu vou descer, eu preciso do bilhete. Então, se você é esquecido, vai que temos um Einstein aí, né? Segundo motivo. Por que é que Deus ordenou que se escrevesse, segunda pergunta, aliás, por que Deus ordenou que se escrevesse a Bíblia do jeito que se escreveu? A gente sabe que Ele mandou escrever porque nós iríamos esquecer. E também traz mais confiabilidade, não é? Do que só a palavra, a escrita traz mais confiabilidade, você pode verificar. Agora, por que Ele ordenou que a Bíblia fosse escrita do jeito que foi escrita? Por que a Bíblia conta a história daquele povo, Israel, e não de outros povos? Quando ela conta de alguns outros povos, é porque de alguma forma eles estão se relacionando com Israel. Mas a Bíblia foi escrita para contar a história de Israel, não é? Dos hebreus, dos israelitas. A Bíblia, ela não é um livro de química, não é um livro de história, não é um livro de matemática, não é um livro de biologia e nem de teologia. A Bíblia não é um livro de teologia. Nós fazemos teologia em cima da Bíblia, os teólogos. Mas a Bíblia não é um livro de teologia. A Bíblia, ela é a história do relacionamento de Deus com o povo. E Deus está dizendo, estão vendo como eu me relacionei com este povo chamado Israel? É assim que eu quero me relacionar com vocês. Estão vendo como eu salvei esse povo, Israel? É assim que eu quero salvar vocês. Simples assim. E a Bíblia, ela é escrita em forma de alianças de Deus. Eu não vou falar especificamente das alianças hoje, mas só para a gente entender a história da Bíblia. Todo mundo que aceitou a aliança de Deus desde Adão, primeiro homem, passando, né, começando pelo povo de Israel, Deus vai contar a história deles. Então, rapidamente abrem em Gênesis 5, por favor. Gênesis 5, a sua Bíblia. Gênesis capítulo 5. Quando você procura, eu vou tomar a minha água. Gênesis capítulo 5. Diz assim, este é o livro
Verso 1, da genealogia de Adão. Se você tem no seu celular, pode abrir, tá? Se tiver em papel igual a minha, pode abrir também. Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus os criou. Homem e mulher os criou e chamou os dois por um só nome, Adam. Os dois, tá? Os dois se chamavam um, Adão. A única diferença em hebraico é que Adão é Adam e Eva é Hadamá. Só isso. Só isso. Eva só recebe o nome de Eva depois do pecado, sabia? Antes ela se chamava varoa ou mulher. Ele homem, ela mulher. Ele varão, ela varoa. E depois que ela peca, ela recebe o nome de Eva. Sabe por quê? Porque Eva significa aquela que viverá. Não é bonito isso? Você pecou, mas você não vai morrer. Você vai viver. Já era a promessa da graça. E Adão teve vários filhos e filhas. Mas dê uma olhada no verso seguinte. Ele os chama por um só nome. Adão tinha cerca de 130 anos. Quando ele vai gerar um filho à sua imagem chamado Sete. Certo? Só que Adão teve outros filhos, Caim, Abel, que estão antes inclusive, e o texto diz que ele teve filhos e filhas, e viveu 930 anos. Mas a Bíblia conta a história de Sete. Por que ela conta a história de Sete? Porque foi Sete que escolheu se relacionar com Deus. Sete significa literalmente aquele que Deus colocou. Sete teve vários filhos e filhas, não teve? Eles tinham muitos filhos e filhas, até hoje naquela região, eles têm muitos filhos e filhas. Mas a Bíblia vai contar a história de quem? Enos. E depois de quem? Cainã. E depois de Malalael. Depois de Jared. Depois de Enoque. Depois de Matusalém. Mas ele teve vários filhos e filhas. Mas vai contar a história de Lameque. E Lameque teve vários filhos e filhas. E vai contar a história de Noé. Noé teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. De qual desses 3 a Bíblia vai se deter em contar a história? Daquele que aceitou a aliança de Deus. Qual dos 3 aceitaram a aliança? Sem. Os judeus vêm de Sem. Gênesis 11, dá um pulinho aí, por favor. Verso 10, deixa eu só conferir aqui. Gênesis 11, se não me falha é o verso 10. Isso mesmo. Por isso que quem não gosta de judeu é chamado de antissemita. Por quê? Porque eles vêm de Sem. Agora note, Sem, ele vai gerar Arfaxade. Ele tem vários filhos e filhas, mas vai contar a história de Arfaxade, que tem vários filhos e filhas, mas vai contar a história de Salá, a história de Eber, a história de Peleg, de Reu, de Serug, de Terá, de Naor, né, de Terá e de Abraão. Mas Terá teve vários filhos. Por que vai contar a história de Abraão? Porque Abraão aceitou a aliança de Deus. Os outros não quiseram a aliança. Abraão teve quantos filhos? Vocês se lembram? Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael, de onde vai vir o islamismo. Tá bom? E o outro filho é Isaque, de onde vai vir os judeus, os israelitas. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Qual dos 2 a Bíblia conta a história? É um panorama bíblico hoje, né? Mas eu vou me deter na história de um camarada daqui a pouco. A Bíblia vai contar a história de Jacó. Por quê? Porque Jacó aceitou a aliança. Jacó teve quantos filhos? 12, de onde vêm as 12 tribos de Israel, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Dan, Gad, Naphtali, Asser, José e Benjamim. Mas a Bíblia vai contar a história de Judá, o 4º filho. Por isso que vem os judeus. Aí Judá tem Arão, Salmão, Esrom, Salmão. São os filhos na sequência, né? Que vai gerar Obed, que vai gerar Jessé, que vai gerar Davi. E Davi é o último homem na Bíblia com quem Deus faz uma aliança. O último. Porque da geração de Davi viria o Messias. A estrela de Davi. Então, é o povo de Israel que tem uma aliança com Deus. E Deus o tempo todo está lembrando esta aliança. E o tempo todo Israel está se esquecendo quem eles são, de onde eles vêm e para onde eles vão. O tempo todo eles se esquecem. E os profetas se levantam para relembrar Israel quem eles são, de onde eles vêm e para onde eles vão. E quando Israel se esquece, Israel peca contra Deus. E Deus, para não perdê-los para sempre, permite que inimigos
viessem, ou permitiu que inimigos viessem até eles, e muitas vezes os escravizassem. Israel tem um mal no Antigo Testamento. O mal de Israel, o pecado de Israel no Antigo Testamento se chama idolatria. Pode ler a Bíblia. Esse é o mal de Israel. Todos os outros males vêm disso. E Deus tentava e tentava curar a idolatria e não conseguia. Acontece no período dos juízes, acontece no período dos reis, aí os reis se pervertiam e assim por diante. O remédio que Deus achou para a idolatria de Israel qual foi? O cativeiro babilônico. O assírio para as 10 tribos, o sírio, para as 10 tribos, e o babilônico para a tribo de Judá, não é? A tribo do sul, onde Jerusalém estava. Um dia Deus resolveu destruir o seu povo, isso é forte, através do inimigo, para salvar o seu povo. Isso não é curioso? E eu quero falar de um personagem que aceitou a aliança de Deus, que Deus havia feito com os profetas, com seus pais, e sofreu porque aceitou essa aliança, mas não se esquecera de onde ele veio, quem ele era e para onde ele ia. Abra sua Bíblia em Daniel. Todas as vezes que a gente lê o livro de Daniel, capítulo 1, a gente fala das profecias de Daniel, a estátua de Nabucodonosor no capítulo 2, a fornalha no capítulo 3, o Nabucodonosor louco lá, igual um animal no capítulo 4, Daniel decifrando a escrita na parede no capítulo 5, ou ele na cova dos leões no capítulo 6, ou os 4 animais do capítulo 7, assim por diante. Só que a gente se esquece de, ao abrirmos o livro de Daniel, estudarmos quem foi Daniel. E ele aceitou essa aliança. E ele traz uma lição para mim e para você, que vivemos nos últimos dias, eu creio, da história desse mundo. Vamos ler Daniel capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Daniel capítulo 1. Diz o texto sagrado: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, sitiou, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa do Senhor. A estes levou para a terra de Sinar, na casa do seu Deus, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. E disse também o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 6, dentre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O livro de Daniel, senhores, ele começa com um retrato de janela partida. Sabe o que é isso? Contemplar a vida através de janelas partidas, vidraças quebradas. Isso acontece quando os seus sonhos dão errado. Quando a gente não passa na faculdade que a gente quer. Quando talvez aquele relacionamento que você apostava não deu certo. Quando pessoas que você julgava serem seus amigos lhe traíram. Porque dói quando um inimigo fala mal de você. Mas você já espera, do inimigo. Agora é pior quando uma mão amiga te fere. Aí dói mais ainda. Amigos às vezes da fortuna, do dinheiro, da fama. Já perdeu amigos assim? Que viraram as costas quando você mais precisou? São os retratos da vida partida, quando uma pessoa que você ama está com câncer. Nós estamos, na minha família, nesse exato momento, o sogro da minha irmã mais nova, ele está lutando contra uma doença terrível. Ontem passou por uma segunda cirurgia, por mais uma cirurgia, segunda cirurgia no cérebro. E o que acontece quando os médicos olham para você e dizem, olha, não tem mais o que fazer. Sexta-feira retrasada, eu estava em casa, acabei de chegar, eram umas 11 horas da noite de um evento. Um amigo meu, neurologista, me ligou e disse assim, Wanderson, como é que você está? Está livre aí? Quando um médico te liga às 11 da noite, eram umas 11h30, ou ele quer repartir o salário dele com você, o que eu acho difícil, ou tem alguém precisando muito que nem a medicina mais pode resolver, Ele disse, eu preciso que você me ajude a ungir uma pessoa, segundo a recomendação bíblica. Não é extrema unção, é unção, tá? É diferente. E ungimos a pessoa e naquela noite mesmo ela morreu. Eu me lembro que eu cheguei na UTI e a mãe dessa pessoa, eles são de Goiás, ela me abraçava e chorava e dizia assim, pastor, onde está Deus? Onde está Deus? Por quê?
Por quê? Porque a cura não vem. O livro de Daniel é isso. É olhar a vida quando tudo dá errado. E aqui é um golpe mortal na teologia da prosperidade, que diz que o cristão segue Jesus e tudo vai estar bem. Se o cristão for fiel, dinheiro no bolso, saúde. Não leram Hebreus 11:35, não é? Que diz que foram mortos ao fio da espada, andaram errantes, nus, jogados na cova dos leões, a galeria dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Foram cerrados ao meio, como Isaías foi. Então aqueles que seguem Jesus também vão ficar doentes. Aqueles que seguem Jesus também serão traídos, decepcionados. Aqueles que seguem Jesus também vão ter que virar o cartão, às vezes, no fim do mês. Quem nunca? Aqueles que seguem Jesus vão sofrer. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. A minha vitória é a sua vitória. E Daniel agora está lá. Um jovem próspero, fazia parte da corte, da nata da sociedade, um futuro brilhante. E do dia para a noite ele vira escravo porque o povo de Israel pecou, não foi ele. Ele não fazia parte daqueles que estavam transgredindo a lei de Deus abertamente. Ele era pecador, como qualquer ser humano é, mas ele se esforçava para servir a Deus. De Jerusalém até Babilônia, em linha reta, dá 1.500 quilômetros pelo deserto. 1.500 quilômetros dá para ir daqui aonde? Até o Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É chão. Você é de lá? Eu já trabalhei lá quando estudante. É quente aquele lugar, viu? Os meus amigos católicos dizem que quem vai para o inferno faz estágio lá para ver se aguenta o calor. Brincadeira. Mas eles dizem. É muito quente. Imagina, em linha reta, 1.500 quilômetros, mas não é bem tratado, ar-condicionado. É escravo, amigo. É chicote. É a água quando eles querem dar. Do dia para a noite, aquele que morava num castelo vira escravo e está indo para a Babilônia, sem saber o que lhe aguardava. E pior, o texto que ele mesmo escreve diz: Deus, Jeová, Yahweh, entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Como assim? Deus não ama a sua santa cidade? Deus não ama seu povo? Não fez uma aliança com seu povo? Como pode Deus vender os seus filhos aos pagãos? Mas era exatamente o que havia acontecido. Daniel não sabia, como eu disse, mas Deus estava destruindo o seu povo para salvá-los. Do contrário, os perderia para sempre. Quando Daniel chega em Babilônia, ele passa por diversas provas. Mas uma das mais interessantes, imaginem, um jovem de 17 anos, segundo a tradição e a história, Daniel tinha 17 anos quando foi para a Babilônia. 17 anos em Israel, na cultura da época, você já estava casado, ou no mínimo você estava noivo. Ele foi tirado, quem sabe, do braço da sua esposa ou da sua noiva, nunca mais iria vê-la. Ele foi arrancado da casa dos seus pais, do seu futuro, da sua pátria. E pior, se você der um pulinho em Isaías, voltar um pouquinho, você tem ali Ezequiel, Jeremias, e você já vai ter ali Lamentações, Jeremias e já Isaías. Isaías 39. Tem um detalhe em Isaías 39, na época do rei Ezequias, quando ele é curado, e uma embaixada de Babilônia, na época o rei era Merodach-Baladã, e vai visitar Ezequias, e Ezequias traz glória para si, não para Deus. Isaías faz uma profecia que se cumpre nos dias de Daniel. Ele diz assim, Isaías 39, verso 5: ouvi a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, Ezequias, com que entesouraram os teus pais até hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma. Era a profecia da invasão. Agora veja o verso 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que isso significa? Especialmente os homens, olhem para mim aqui agora. Quando Daniel chega em Babilônia, e ele vai arrastado contra a sua vontade, quando ele chega em Babilônia, sabe o que acontece? Homens, olhem para mim, olha aqui. Entenderam? Ele vira eunuco, 17 anos, contra a sua vontade, sem ser o transgressor da lei de Deus,
E a gente acha que a vida de Daniel foi uma maravilha. Mas você diz, não, peraí, Wanderson. Daniel era o cara. Ezequiel menciona Daniel 5 vezes no seu livro. Em uma delas compara ele a Abraão, a Noé e a Abel. Daniel era o cara. Daniel chegou lá, Deus disse, tranquilo Daniel, vão castrar você, mas fique em paz. Um dia tudo será restaurado. Um dia, né? Eu estou contigo, você vai ser governador. Não. Desde que Daniel foi para a Babilônia, até a primeira vez que Deus falou com ele diretamente, sabe quantos anos levou? Porque o livro de Daniel, os capítulos não estão em ordem cronológica, tá? O capítulo 5, que é a invasão de Ciro, escrita na parede, ele acontece antes do capítulo 7. Não está em ordem cronológica o livro. A primeira vez que Deus falou com Daniel diretamente, sabe quando foi? Daniel 7. Acompanhe aí comigo e anote na sua Bíblia também, se puder. Daniel capítulo 7. Daniel foi levado por Nabucodonosor. A história, segundo Heródoto, nos conta que a primeira invasão de Nabucodonosor, foram 3 até destruir Jerusalém, ocorreu no ano 605 a.C. 605 a.C. A primeira vez que Deus falou com Daniel, capítulo 7, verso 1, no primeiro ano do rei Belsazzar, rei da Babilônia, eu, Daniel, tive um sonho. Antes era o sonho de Nabucodonosor. Aqui foi a primeira vez que Deus falou com Daniel. Isso foi no ano 556. Façam a conta. Antes de Cristo. 605 menos 556. Dá quanto? 49, 50 anos. Praticamente 50 anos. Daniel orou. 50 anos. E Daniel clamou. E Deus ficou em silêncio. 50 anos e ele chorou. E ele pediu por um milagre. Senhor, milagre. E Deus, 50 anos orando. E você quer passar no primeiro vestibular que você presta. Daniel esperou 50 anos por uma resposta. Mas você, Deus tem que responder amanhã. Porque você orou, Deus tem que responder. Tem muita gente por aí dizendo, pastor Wagner, eu determino. Já viu isso? Eu determino que Deus faça. Eu peço, eu imploro, eu clamo, mas eu posso determinar o que Deus deve fazer ou não? Até porque eu sou falho. Daniel ficou clamando e Deus disse, não vou te responder. Você tem evidências da minha presença. Mas eu vou ficar em silêncio. 50 anos depois ele resolve falar com Daniel. Nesses 50 anos, Daniel já tinha sido o segundo no comando da Babilônia, o maior império da época. Já tinha passado a ser o terceiro no comando. Já tinha passado provações, dificuldades, e os seus amigos irem para a fornalha. Tudo que você possa imaginar. Mas o problema de Daniel não foram as provações apenas. Existem 2 problemas na vida cristã. Provação e distração. Qual a diferença? Provação, que é a tentação, quase sempre é algo ruim. A distração quase sempre é algo bom. Porque o diabo não vai te distrair com coisa ruim. Ele vai te dar coisas boas também. 2 problemas na vida para a gente perder o foco de quem a gente é, de onde a gente vem, para onde a gente vai. São as tentações e as distrações. Tentação, quase sempre, eu me arrisco a dizer, são coisas ruins comparadas à palavra de Deus. Distrações quase sempre são coisas boas ligadas à palavra de Deus. Por exemplo, Isaac roubou o lugar de Deus no coração de Abraão. Tanto que Abraão foi posto à prova. Isaac era algo ruim? Clamar por um filho era algo ruim? Mas se tornou uma distração. Pode ser uma faculdade a sua distração. Pode ser um emprego. Pode ser até um relacionamento a sua distração. Quais são as coisas boas que têm te afastado de Deus? Porque geralmente a gente pensa, quais são as coisas ruins que têm afastado a gente de Deus? Mas quais são as coisas boas que podem te afastar de Deus também? Daniel se tornou o segundo no comando do maior império da época. E só para vocês terem uma ideia, Babilônia era a melhor cidade para se viver na época. Qual cidade você viveria se você pudesse escolher? Uma cidade do mundo para viver. Itapema? Nova York? Está esquentando? Paris? Londres? Se eu pudesse escolher uma cidade do mundo para viver, eu viveria em Londres.
com toda a humildade do mundo, né? Se tia Beth lembrasse que eu existo, me chamasse para um chá da tarde, eu iria, assim, sem dificuldade. Uma vez até eu estive por lá, ela passou acenando para mim. Eu digo que é para mim, tinha um monte de gente lá atrás, mas era para mim. Eu fui sequestrado do Buckingham Palace. Deveria voltar para lá. Qual cidade do mundo que você viveria? Babilônia seria naquela época a cidade que você escolheria. Porque ela era uma dessas cidades que a gente mencionou aqui. Uma cidade incrível. Vocês sabem que cerca de 60% da população brasileira, até um pouquinho mais, não tem saneamento básico. Hoje, século 21. Sabe? A água saindo limpinha da torneira, descarga, tem todo o sistema de saneamento básico. Mais de 60%. Naquela época, Babilônia tinha já sistema de saneamento básico. Os jardins de Babilônia, o rio Eufrates, as provisões de alimento. Babilônia era incrível. Babilônia era encantadora. Tanto que quando Ciro, no ano 539, assume o poder e liberta o povo da escravidão para voltar para Israel, a maioria não quis voltar. É só você ler o livro de Neemias e de Esdras, que é dessa época. Muitos não quiseram voltar. Disseram, para que nós vamos voltar para Jerusalém? Para que nós vamos descer para aquela cidade, subir, né, na verdade, para aquela cidade destruída? Para quê? Nós temos tudo aqui. No capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor levanta uma estátua toda de ouro, lembra? E ele diz, quando tocar as músicas, quem não se ajoelhar diante dos meus deuses vai para a fornalha. Haviam 10.000 judeus ali, diz Flávio Joséfo, e apenas 3 não se ajoelharam diante da estátua. Os outros raciocinaram, o que é dobrar o joelho um pouquinho, né? Finjo que eu vou amarrar o sapato e já levanto. Ninguém vai ver. Mas aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, preferiram a fornalha. A maioria dos judeus cederam às distrações que Babilônia apresentava. Mas Daniel e seus amigos faziam parte daquela classe de pessoas, de israelitas, de hebreus, que ficaram fiéis, que não cederam às tentações, que não cederam às distrações, que não cederam pelas coisas ruins e não cederam pelas coisas boas, que sabiam quem eles eram, de onde eles vieram e para onde eles teriam de ir. Identidade, amigos. E para esses judeus, passando dificuldade, para esses judeus que conquistaram coisas ali também, mas sabiam para onde eles deveriam ir, sabiam onde era o lugar deles de verdade. Os israelitas, os judeus presos ali, eles criaram um salmo, chamado de o Salmo do Exilado. Salmo 137, dê um pulinho lá. Salmo 137. Nós temos, não é, aqui no Brasil, a canção do exílio, se lembram? Gonçalves Dias disse, minha terra tem palmeiras, lá no exílio, né, escreveu isso. Onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Eles também tinham o canto do exílio. E é o Salmo 137. Pode ler aí na sua Bíblia. É o cântico do exilado, né? Os salmos da pátria, ou saudades da pátria, talvez esteja aí. E diz assim os salmos: às margens dos rios da Babilônia, lá na Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas. E os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Sião é o nome carinhoso de Jerusalém. E eles dizem assim, como porém poderíamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Eles eram escravos. E aí eles criaram um salmo, uma música do exilado. Qual era a música que eles cantavam? Não era de alegria, era de tristeza por causa da escravidão. Porque eles estavam longe de onde eles sabiam que eles pertenciam. E o salmo do exílio está aí no verso seguinte. Diz assim, ah, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se apegue a língua ao meu paladar, que se resseque a minha mão direita, se eu não preferir Jerusalém, as maiores glórias da terra. Distrações. Você sabe de onde você vem? Você sabe que você veio das mãos de um Deus poderoso e deveria voltar para lá? Que há valores que esse Deus traz consigo e quer passar para nós, para cada um de nós. Você sabe que nós temos um céu chamado lar nos aguardando?
que por mais que tenhamos coisas boas ainda nessa terra, não podemos ceder às distrações. Esta terra é a prefiguração do que era a Babilônia, ou Babilônia do que é esta terra. No dia 11 de fevereiro de 1945, já que o mundo está falando de guerra o tempo todo, dia 11 de fevereiro de 1945, nós tivemos, durante a Segunda Guerra Mundial, 25 mil soldados conhecidos como os pracinhas brasileiros que foram enviados para a região do Monte Castelo, na Itália. A Segunda Guerra aconteceu o seguinte: enquanto os russos vinham enfrentando os nazistas do norte para o sul, enquanto os americanos vinham do leste para o oeste e os ingleses do oeste para o leste, ninguém conseguia, num ponto estratégico para a guerra, vencer os nazistas do sul para o norte, que era o Monte Castelo. Os franceses tentaram tomar e perderam. Os ingleses tentaram e perderam. Os americanos tentaram e perderam. Aí eles pensaram assim: já que é para morrer, o que vocês acham da gente mandar brasileiro? O Brasil tinha acabado de entrar para a guerra ali. Getúlio Vargas não queria. O Brasil flertou com o nazismo naquele momento. Getúlio Vargas flertou com o nazismo, mas veio uma pressão dos aliados. Então ele entrou para a guerra do lado dos aliados. E 25 mil soldados, pracinhas brasileiros, foram enviados. Talvez alguém tenha algum parente, um vô, um bisavô que foi. E a história nos diz que eles tentaram invadir por 5 vezes o Monte Castelo. E eles não conseguiram. Perderam milhares de homens ali, milhares de brasileiros morreram. Tem até uma história no meio disso tudo que diz que era tão frio e os nossos soldados foram com roupa de soldados de um país tropical lutar no inverno da Europa. Não sei quem teve essa brilhante ideia, né? E estava tão frio uma noite, a história conta isso, que os brasileiros não aguentaram acender uma fogueira, os soldados no meio de uma guerra à noite dando a localização. E os nazistas disseram depois que eles pensaram: não pode ser. Ninguém faria isso com bom senso. É uma estratégia dos brasileiros para nos destruir. Nós não vamos atacar. E nós só não perdemos aquela guerra porque eles nos subestimaram. É sério, acenderam a fogueira à noite. Era muito frio. Muitos morriam congelados. E os brasileiros tentaram invadir uma vez, perderam. 2 perderam, 3 perderam, 4 perderam, 5 perderam. Não dava. Para invadir o Monte Castelo, você tinha que ir rastejando para não ser visto. No começo da noite, não dava de dia. Os nazistas tinham uma visão privilegiada. E se você não resolvesse o problema até meia-noite, você morria congelado, rastejando ali. Então o comandante disse: agora é a última vez que nós vamos tentar. Não vamos tentar mais. Obrigado. Ou a gente morre, ou a gente domina esse monte. E eles começaram a rastejar no início da noite. E pensaram: perdemos 5 vezes, para perder uma sexta, o que custa? Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E alguém pensou assim: eu vou morrer? E eu nem conheço você. Isso acontece às vezes na vida, na igreja. A gente vem, adora, mas a gente não sabe, eu não sei quem é você. Das suas lutas, eu sei que você tem lutas. Eu não sei das suas batalhas, eu sei que você tem batalhas, mas eu não sei das suas batalhas. E a gente está numa guerra contra o mal, contra o diabo, e às vezes não sabe o que está acontecendo com o colega do lado. E eles pensaram: nós vamos morrer e vamos morrer desconhecidos. Eu não sei quem é o amigo que está do meu lado, lutando a mesma guerra que eu. Então alguém balbuciou assim, bem baixinho, só para os colegas do lado ouvir, estavam distantes ainda. Ele balbuciou uma música assim. Gente, eu não canto igual o Caio, tá? Mas vou fazer a mensagem musical agora. Vou estragar o culto. Alguém disse assim: você sabe de onde eu venho. Que ecoou ao seu redor. Eu preciso conhecer quem você é. E lembrar de onde eu sou. E alguém respondeu assim: eu venho do morro do Engenho. Ali na noite. E um outro respondeu assim: das selvas dos cafezais. Talvez um mineiro, né? E o baiano disse assim, ó: da boa terra do coco. Da choupana onde 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E o outro disse assim, eu acho que foi um catarinense, disse assim: das praias sedosas. E o outro disse: das montanhas alterosas. E o gaúcho disse: do pampa do seringal. Das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza
a vitória que virá. E alguém disse assim: você sabe de onde eu venho? E o outro cantou respondendo: eu venho da minha terra, da casa branca da serra, do luar do meu sertão. Talvez alguém noivo e disse: eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. E o outro então disse: por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. E alguém disse: você sabe de onde eu venho? É de uma terra que eu tenho no bojo do meu violão, que de tanto ficar no peito, já foi tomando jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreno, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina onde canta o sabiá. E por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? Eu venho de além deste monte, que ainda azula no horizonte, onde o nosso amor nasceu. Do rancho que tinha de saber tudo para enfrentar o pior com a melhor cara possível. Eu não vou negar nada do que a senhora disse, mas mesmo assim uma coisa ainda não foi falada, não faz sentido. Vamos supor que nós sonhamos ou inventamos tudo aquilo. O mundo de cima, as árvores, a relva, o sol, a lua, as estrelas e até a Aslan nós inventamos. Vamos supor que nós sonhamos. Nesse caso, as coisas que inventamos parecem um bocado mais importantes que as coisas do mundo escuro. Vamos supor que essa fossa, essa caverna, esse mundo escuro, seja o único mundo que existe, esse seu reino. Então, eu quero lhe dizer que para mim o seu mundo não basta. Ele vale muito pouco. O que eu estou dizendo é engraçado, porque parecemos crianças aqui, se é que a senhora tem razão. Mas 4 crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo 10.000 vezes melhor que o seu mundo, que esta caverna. Portanto, eu prefiro o mundo que eu inventei, diz ele. Se a senhora estiver falando a verdade e nada lá em cima existir, eu ainda prefiro Aslan, mesmo que Aslan não exista. Eu quero viver como um narniano, ainda que Nárnia não exista. Eu prefiro acreditar no mundo de cima, ainda que ele não exista, porque não é possível que eu fui criado só para o lixo do seu mundo. Não é possível que isso daqui, essa porcaria, seja a única coisa que você foi criado para viver. Que você foi criado para viver. Não é possível. Ele diz então: eu prefiro Nárnia, ainda que ela não existisse. Aslan, ainda que ele não existisse. Sabe por quê? Porque eu fui feito para um mundo melhor do que esse. Qual era o mundo de Daniel? Babilônia ou Sião? Sião. Não se esqueça de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Não perca a esperança, amigo, amiga. Não perca. A Débora vai cantar para nós sobre esse céu. E a música que ela vai cantar diz assim: eu sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim. É um céu para você. Para você, e para você, e para você. Ela diz: mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar. Esse meu novo e lindo lar. E então fala do momento glorioso, onde diz: eu não preciso mais sonhar. Agora eu posso abraçar o meu Jesus. Enquanto ela canta essa música, fale com Deus aí no seu coração. Se quiser fechar os olhos, ficar de olhos abertos, diga: Senhor, como Daniel, eu quero aquela pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de tanto ficar no peito já foi tomando jeito de um enorme coração. Eu quero o céu. Eu quero um lar melhor do que esse daqui. Não me deixa perder essa esperança. Ouça essa música. Ela é para você.
Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, no novo céu, no novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Grande emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. O eterno amor que nos salvou. Que Deus seja louvado. Há um céu que Deus chamou de lar. É de lá que viemos, é a lá que pertencemos, e é para lá que nós vamos. Amém? Vamos orar? Ó Deus eterno, no meio de tanta maldade, de tanta guerra, de tanta doença, pandemia, violência, desigualdade, frustrações, tristezas desta vida, a esperança de um novo céu e de um novo lar é o consolo do nosso coração. Porque se fomos feitos só para este mundo, só para o lixo deste mundo que rouba tudo de nós, do dia para a noite, se nós somos feitos só para isso daqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é possível que tudo acabe aqui. Há um lar maior, é a promessa bíblica.
É a promessa do Senhor Jesus. E devemos erguer a nossa cabeça e exultar quando as coisas começassem a acontecer nesse mundo, Jesus disse, porque a redenção estava próxima. Não permita que ninguém aqui se perca. Não permita que as tentações nos afastem do Senhor e nem as distrações da vida. Nós queremos ver esse dia chegar, o dia em que não precisaremos mais sonhar e poderemos vê-lo face a face, abraçar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha essa esperança em nosso coração, a perspectiva do reino eterno, da eternidade. Porque se a esperança que se tem fosse apenas para esta vida, se não houvesse mais nada para sonhar, mais nada além para acreditar, que esperança mais perdida. Nós preferimos acreditar que Jesus vive e vai voltar. E a esperança que o Senhor nos dá excede qualquer coisa que esse mundo nos ofereça. Saiamos daqui com esta esperança do reencontro. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você.